Galera, vamos falar sobre a vitória do América Mineiro por 2-1 sobre o Santos na Série B. Vamos falar sobre a atuação da equipe do Santos e como os seus inícios de partida vêm preocupando ao longo do ano inteiro. E quem acompanha já sabe que isso acontece, isso aconteceu de novo. E vamos falar sobre polêmicas de arbitragem. Afinal, o gol do América tá dando o que falar e a gente precisa conversar sobre isso no vídeo de hoje. Foi um bom jogo de futebol, tá? As duas equipes criando muitas chances, e aqui eu tô fazendo um recorte principalmente do primeiro tempo, porque do segundo tempo já foi um jogo muito mais travado para a equipe do Santos. O Santos não conseguiu chegar tanto, mas se baseando apenas no primeiro tempo, foi um bom jogo que foi disputado. Mas, a começar pelos 20 primeiros minutos, quem acompanha o Santos durante o ano todo, viu que o Santos ele tem um time muito técnico. Como assim um time muito técnico? Ele tem um time com bons jogadores, com boa posse de bola. Mas ele é um time que peca por não ter velocidade. Ele tem alguns pontos que conseguem fazer essa velocidade. Por exemplo, o Patati que jogou hoje. O Otero não é tão assim. Quem joga ali é o Guilherme. O Guilherme já tem um pouco mais de velocidade. E você tem o Pedrinho. Porém, você não é um time veloz. O Santos ele é um time que necessita ter a posse de bola. E quando ele não tem a posse de bola e precisa jogar em velocidade, ele se bota em dificuldade. Isso aconteceu mais uma vez. Quando você pega os adversários do Santos, o que eles conseguem fazer? Eles conseguem marcar sua saída de bola logo no início. Foi isso que fez o América mais uma vez, como todos os outros. Por quê? Porque o Santos ele tem uma boa saída de bola. Quando ele tem, por exemplo, o João Schmidt desce para poder fazer uma linha de 3 e eles poderiam sair tocando. Não tinha o João Schmidt, o Santos não tinha muito bem essa saída de 3, ele saía com uma saída de 2, ora com o João Paulo e depois com o goleiro reserva quando ele entrou, fazendo ligações diretas, mas muitas vezes com o Pituca para poder fazer essa ligação, ou às vezes o Joaquim tentando fazer uma corrida e saindo da marcação para poder limpar a primeira linha. E como o Santos ele não tem um time muito veloz, um time muito intenso, ele precisa ter a posse, ele não consegue fazer isso com a equipe adversária. Então você vê que o Santos ele não consegue marcar tão bem o adversário quando o adversário vai sair com a bola. Fica um buraco. E o adversário ele consegue romper a primeira linha de marcação do Santos muito fácil, fazendo com que os zagueiros fiquem mano a mano. Então acaba gerando essa dificuldade que o Santos não consegue fazer o contrário. Nos 20 primeiros minutos, o América estava crescendo na partida, ele já estava assustando o gol do João Paulo, e o Santos não conseguia chegar tanto. Ele, se eu não me engano, a primeira finalização do Santos foi ali em torno de 13 a 14 minutos. Então o Santos ele não estava conseguindo chegar. Apesar de ter um pouco de controle de posse, apesar de ter alguns passes interessantes, porque hoje você não tem o João Schmidt, mas você teve o Tomás Rincon ali no meio campo para tentar fazer uma substância ali com o Pituca, e você não tendo o Guilherme para poder fazer essa válvula de escape, teve que inverter novamente o Otero para ele dar lugar ao Patati no seu local. Patati que a gente precisa falar dele daqui a pouco. O Santos ele sendo muito bem marcado, ele não consegue sair. E aí, numa jogada recuada para o João Paulo ele sente e acaba sobrando para o Marques fazer o gol do América. E aí que tá o problema. O que a gente não pode discutir, porque está na regra, é que se não teve falta, o juiz não apitou antes da jogada terminar, o gol vale. E foi isso que aconteceu. O Marques ele chutou e a bola foi pro gol, foi gol. Beleza. O que a gente pode discutir é o critério ético. Foi uma coisa ética que ele fez? Obviamente não. Tá todo mundo comentando sobre isso. O que a gente não pode fazer é uma coisa que eu concordo com a entrevista que foi dada pelo Alê, se não me engano, no final do jogo, tratando sobre um caso de hipocrisia. Por quê? Porque o time do Santos também fez a mesma coisa. Quando, se não me engano, o Pituca estava machucado, a jogada seguiu. Então significa que, mesmo o jogador do Santos caído, ele poderia ter feito o gol, e aí seria uma coisa de revanche, ou de vingança, fica aí o critério para eles poderem avaliar. A questão é, não deveria ter chutado pro gol, na minha opinião. Deveria ter acusado, olha, o goleiro tá machucado, e com isso eu não vou chutar. Nessa o jogador acabou chutando, foi gol, o juiz não apitou nem nada. Então fica muito mais um critério moral do que um critério técnico.
que agora o jogador vai ter que pensar e, obviamente, você pegando o Juninho, o capitão da equipe, saindo no intervalo falando em entrevista, ele não concorda com isso. O que aconteceu? Depois do gol que o Santos sofreu, o Santos meio que acordou na partida. Você via que ele estava tentando chegar mais na marcação, coisa que não estava acontecendo. Ele estava um pouco mais ligado também, coisa que não vem acontecendo. No Santos, nos primeiros minutos, ele sofre com marcação, com pressão do adversário, ele demora para se conectar no jogo. E aí, o Santos ele começa a ficar mais ligado, e aí numa finalização que o goleiro rebate, a bola sobra para o Escobar, ele cruza, o Willian ajeita de forma perfeita e consegue bater cruzado. Ali o Santos estava muito bem na partida, ali o Santos já tinha acendido, ele já tinha tido chance ali com o Otero ali de fora da área, conseguindo gerar dificuldades para o América. Só que aí vem o segundo tempo. E no segundo tempo, o Santos ele baixa a linha de marcação, ele não consegue conectar seus passes, ele não consegue ter velocidade, ele não consegue ter válvula de escape, ao ponto de jogar muita bola para a área sem pretensão. E aqui vai mais um dado interessante para a gente poder ver, que o Santos só ganhou um jogo em todo o ano em que ele saiu atrás do placar, que foi no Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. E muito por conta do que eu tô falando. O Santos ele tem um time técnico que necessita ter a posse, e isso não aconteceu no jogo, no segundo tempo, por exemplo, de hoje. O América ele foi começando a se assanhar cada vez mais. Botou o Benítez, ele consegue receber um passe ali do meio da área, ele toca de primeira ali pro Juninho, que sai na cara do goleiro e bate de lado. O Santos ele não consegue manter um padrão de marcação, e ele gera espaço para os seus adversários. E isso vem acontecendo com frequência. E toda vez que o Santos ele toma um gol, ele não abre o placar, a chance dele não ganhar é grande, justamente por ele não conseguir manter essa substância. E o banco de reserva também é a mesma coisa. Os jogadores com muito bom passe, os jogadores com ótimo pensamento, mas eles não conseguem dar velocidade, eles não conseguem dar intensidade. E aí o Santos aí começa a sofrer finalizações dos seus adversários, muito mais do que deveria. Entrou o Patrick no segundo tempo, o Patrick está completamente fora de forma, entrou o Serginho, entrou o Rainer, e você vê que o Santos aí sente falta de uma válvula de escape, que é o Guilherme. Eles às vezes sente falta de um centroavante ali para poder segurar a bola, para poder tabelar mais com os adversários, sair um pouco da área para poder fazer um pivô, que é o Furt, mas ele não está tendo essas opções. E hoje ainda sentiu um pouco de falta também do João Schmidt para poder ter um passe melhor. Por quê? Porque apesar do Juliano, ele tá tentando se aproximar muito mais ali da área do William Bigode, falta essa conexão de qualidade de passe. Algo que o Santos ficou muito explícito hoje, que estava com dificuldade para poder sair tabelando e visava a ligação direta, principalmente com o Joaquim, coisa que não funcionou. O Santos ele não fez uma má partida, mas ele levanta um alerta porque essas atuações já vêm se repetindo ao longo do tempo. Ou seja, o torcedor já começa a ficar assustado que quando o Santos toma o primeiro gol, ele não tem capacidade de reação. Então, falta capacidade de jogadores conseguirem entender, falta alguns jogadores voltarem em forma, e falta o Carille armar algum tipo de sistema com que permita que o time fique mais agressivo, sem levar tanto perigo do adversário, porque o Santos está levando perigo do adversário, coisa que não é comum no trabalho do Carille. O Santos ele nunca venceu o América na Independência, não conseguiu vencer dessa vez, permanece na liderança, mas o América ele chega também aqui a mesma pontuação do Santos. Os dois estão na liderança, mas o Santos ele ganha para o saldo de gols. E aí, você precisa prestar atenção nos próximos jogos que vem pela frente. O Willian sai com saldo positivo na minha visão. Por quê? Porque ele conseguiu marcar 2 gols em partidas consecutivas desde quando não acontecia isso do Atlético Paranaense. Então ele se mostra que é um centroavante móvel, que ele dá opção fora da área, ele consegue chutar de dentro da área também. E ele mostra opções ali para o Fábio Carille, que está nessa escassez de um centroavante, alguém em torno de uma camisa 9 aí do Santos. O próximo jogo do Santos é contra o Botafogo. Mas a questão é, será que o Santos vai sofrer de novo nos 20 primeiros minutos? Ou ele vai conseguir sair dessa pressão? Ele vai conseguir dar mais fôlego para os seus defensores conseguirem conectar a bola com o meio de campo
e vai conseguir sufocar mais a saída do adversário ou vai continuar nessa andada. A gente precisa ver. Mas